Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Físico-Química A do 10º ano, e neste vídeo vou então abordar o coeficiente de restituição e a energia dissipada quando estamos a falar de uma bola saltitona, ou seja, uma bola, para vocês percebam a situação, nós temos aqui esta bola, aqui no ponto que eu vou designar como A, que é largada, né, deixada cair, sendo assim, a velocidade aqui no ponto A há de ser 0 metros por segundo, e ela é largada, então obviamente vai cair, vai ali embater no solo. Quando embate no solo, nós podemos designar esse ponto de embate no solo como o ponto B, e há de estar associada assim uma velocidade, né? Uma velocidade neste ponto B, que designamos como velocidade de aproximação, e durante a colisão da bola com a superfície, há de haver aqui assim uma energia que será dissipada, ou por deformação, ou então por calor, mas há de existir assim aqui energia que será então dissipada. Depois da colisão, durante a colisão, a energia cinética é convertida em energia potencial elástica, e depois da colisão, a bola há de ressaltar, não é? E ao ressaltar, há de ter assim uma velocidade, eu vou designar agora aqui o ponto C, há de ter assim aqui uma velocidade C, uma vetor velocidade, e esta velocidade C nós designamos como velocidade de afastamento. E a bola há de atingir assim depois no ressalto, aqui neste ponto D, que será o ponto da altura máxima. E neste ponto da altura máxima, a velocidade, né, nesse ponto T, há de ser igual a 0 metros por segundo. Bem, esta é a ideia assim do ressalto de uma bola. Agora, como é que nós vamos abordar aqui o coeficiente de restituição e a energia que é dissipada? Bem, eu vou fazer aqui algumas definições. Eu vou tocar assim aqui nesta ideia que esta altura, vou designar esta altura como a altura de queda. E vou designar assim aqui, esta altura aqui, esta como altura de ressalto, ok? Depois, algumas notas que são importantes. No trajeto da A até B, no trajeto de A a B, e desconsiderando a resistência do ar, ou seja, as forças não conservativas são nulas, no trajeto de A a B, há de existir então conservação da energia mecânica, ou seja, a variação da energia mecânica há de ser 0. O mesmo há de acontecer no trajeto de C a D, neste trajeto aqui do ressalto, também desconsiderando a resistência do ar, poderemos dizer que a variação de energia mecânica há de ser nula. Durante a colisão, obviamente não há conservação da energia mecânica, porque há de existir então uma energia que foi dissipada. Agora, coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é dado sempre pela seguinte ideia. Designa-se como coeficiente de restituição, e será igual ao quociente entre a velocidade de afastamento, que é esta aqui, é a velocidade com que a bola depois sai após o ressalto, a dividir pela velocidade da aproximação, que será esta velocidade aqui no ponto B, é a velocidade com que a bola se aproxima da superfície de embate. Este é então o valor, ou melhor, a fórmula do coeficiente de restituição, que é a razão entre estas duas velocidades. A velocidade de ressalto, ou seja, a velocidade de afastamento, a dividir pela velocidade de aproximação. Reparem que este coeficiente de restituição há de variar, né? Entre que valores? Entre 0 e entre 1, porque reparem, a velocidade de aproximação será sempre maior ou igual à velocidade de afastamento. Se este coeficiente de restituição for exatamente igual a 1,
Isto indica-nos que estas duas velocidades são iguais. Então, por exemplo, nessa ideia do coeficiente de restituição ser igual a 1, a bola ressaltaria exatamente até à mesma altura de onde caiu, porque se estas duas velocidades são exatamente iguais, quer dizer, não existiu energia dissipada. Se o coeficiente de restituição for 0, implica que a velocidade de afastamento, né, seja 0. E se a velocidade de afastamento é 0, não há ressalto. A bola não ressalta se o coeficiente de restituição for igual a 0, porque obviamente a velocidade com que saía seria 0, então, quer dizer, não ressaltaria. E depois, obviamente, que há de existir aqui valores intermédios, o coeficiente de restituição, pois obviamente também depende ali da elasticidade do material feito do qual a bola é feito, obviamente, e quanto maior for o coeficiente de restituição, maior há de ser esta altura de ressalto. Eu agora vou-vos aqui apenas falar de uma outra ideia, porque este coeficiente de restituição também pode ter outra abordagem. Pode ter outra abordagem, não com as velocidades, mas sim com as alturas de queda e também de ressalto. Para esse efeito, ou seja, para deduzirmos essa fórmula do coeficiente de restituição, baseada então nas alturas, nós vamos fazer essa dedução trabalhando aqui com estas duas ideias, sabendo que no trajeto de A até B há conservação de energia mecânica. Bem, se de A até B há conservação de energia mecânica, então eu posso inferir aqui que a energia mecânica no ponto A será igual à energia mecânica no ponto B. A que é igual a energia mecânica? É sempre a soma da energia cinética no ponto A. É claro que aqui estamos a falar da energia mecânica em A, né? A energia mecânica é a soma da cinética com o potencial, então teríamos energia cinética em A mais o valor da energia potencial no ponto A, terá de ser igual, devido à conservação da energia mecânica, durante a queda, será igual à energia cinética no ponto B, mais a energia potencial no ponto B. Reparem assim aqui uns pormenores, que é a velocidade, se nós largamos a bola, a velocidade no ponto A é igual a 0. E visto então que a energia cinética, deixem-me colocar ali noutra cor para que se veja melhor, quer dizer, a energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, e tendo também atenção que a energia potencial é a massa, é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura, reparem que neste ponto A, sendo a velocidade igual a 0, né, a energia cinética também há de ser 0, aqui em A. Então no ponto A nós só temos energia potencial. No ponto B, o que é que acontece? Visto que a energia potencial é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura, e nós estamos a definir o nível de referência da altura como o solo, ou seja, o ponto de embate, então no ponto B, aqui neste ponto B, a altura há de ser 0. E se a altura é 0, no ponto B não há energia potencial, ou seja, a energia potencial há de ser 0. Durante a queda, reparem nisto, no ponto A apenas existia energia potencial e durante a queda toda a energia potencial foi convertida em energia cinética quando chegamos ao ponto B. Sendo assim, esta ideia pode ficar reduzida a eu dizer que a energia potencial em A terá de ser igual à energia cinética no ponto B. Apelando agora a que a energia potencial em A há de ser a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em A que definimos como altura de queda, ou seja, HQ, há de ser igual então à energia cinética no ponto B, que será 1/2 da massa vezes a velocidade no ponto B, e a esta velocidade no ponto B vou designar como uma velocidade de aproximação, ok? Porque eu vou trabalhar este coeficiente de restituição de uma outra maneira, ao quadrado, não é? Ao quadrado. Reparem que aqui nesta igualdade as massas podemos cancelar as massas e este 2, este 1/2, ao passar para o primeiro membro, passará então a multiplicar por 2. E então teríamos assim 2, ou melhor, 2 vezes a aceleração gravítica vezes a altura de queda, a ser igual à velocidade de aproximação ao quadrado. Resolvendo esta equação em ordem à velocidade de aproximação, eu vou poder então dizer que a velocidade de aproximação
aproximação, aplicava a raiz quadrada a ambos os membros e então a velocidade de aproximação seria nada mais, nada menos do que a raiz quadrada do dobro do produto entre a aceleração gravítica e a altura de queda. Então já tenho aqui uma forma para trabalhar esta velocidade de aproximação. Reparem que também daqui podemos fazer uma inferência importante, que é a velocidade com que um objeto cai. A velocidade com que um objeto cai é dada então por esta fórmula, e reparem que não depende da massa. Olhem a fórmula de velocidade raiz quadrada do dobro da aceleração gravítica vezes a altura de queda. Ou seja, vocês podem pegar num objeto com 1 grama e outro com 1 tonelada, deixá-los cair, a ambos da mesma altura, com a mesma aceleração gravítica, e eles vão cair exatamente à mesma velocidade, porque a velocidade não depende da massa. Ok? Uma referência importante esta. Tudo bem. Tem então a velocidade de aproximação. Agora vou também deduzir aqui a velocidade de afastamento. Para trabalhar a velocidade de afastamento, eu agora vou trabalhar esta ideia que no trajeto de C até D, ou seja, no ressalto, também há conservação de energia mecânica. O que isto implica que a energia mecânica no ponto D, neste ponto, há de ser igual à energia mecânica no ponto C. E vamos trabalhar da mesma forma. A energia mecânica no ponto D seria então a soma entre a energia potencial no ponto D mais a energia cinética no ponto D, que será então igual à energia potencial no ponto C, mais então a energia cinética da bola no ponto C. Olhando aqui para estes dois pontos que são extremos, no ponto D a velocidade é 0, porque atingimos a altura máxima. Já em C, visto que aqui o Sol é referência da altura, aqui a altura em C será igual a 0 metros, óbvio. Aqui também, esqueci-me disso. Mas agora, trabalhando aqui esta igualdade entre as energias mecânicas, olhando para o ponto D, não vamos ter energia cinética porque a sua velocidade é igual a 0. Já no ponto C, não vamos ter energia potencial porque a altura é igual a 0. Ou seja, ficamos reduzidos a dizer que a energia potencial no ponto D terá de ser igual à energia cinética no ponto C. Quer dizer, aqui acontece o contrário. Aqui nós, neste ponto C, temos energia cinética apenas e na subida essa energia cinética será convertida toda ela em energia potencial quando chegamos ao ponto D. Aplicando então aqui as fórmulas agora das energias, a energia potencial no ponto T há de ser então o produto da massa do corpo, da aceleração gravítica e da altura do ponto D, que vou designar como HR, que será a minha altura máxima de ressalto, quer dizer, a altura do ressalto da bola. Será então igual à energia cinética no ponto C, que será simplesmente 1/2 da massa vezes a velocidade em C, e a velocidade no ponto C é a nossa velocidade de afastamento. Então vou colocar aqui VAF, será a velocidade de afastamento ao quadrado. Vou fazer aqui a mesma manipulação, quer dizer, posso cancelar as massas, posso passar o 2 a multiplicar e depois a raiz, e vamos então obter a nossa forma da velocidade de afastamento, que será simplesmente igual à raiz quadrada do dobro do produto, né? Do produto entre o dobro da aceleração gravítica e a altura do ressalto. E temos então aqui exprimida a nossa velocidade de afastamento em função da altura do ressalto e da aceleração gravítica. Mais uma vez, como vocês veem, estas velocidades nunca dependem da massa. E mais vos digo, se vocês deixarem cair uma pena e um elefante de cima de um prédio, por exemplo, e se desconsiderarem completamente as forças não conservativas, ou seja, o atrito causado pela resistência do ar, o elefante e a pena vão atingir o solo com a mesma velocidade, exatamente com a mesma velocidade, e mais do que isso, vão atingir o solo ao mesmo tempo. Exatamente ao mesmo tempo. É uma ideia contra-intuitiva, porque vocês pensam que a pena vai assim, não é? Mas isto tem a ver com a resistência do ar, né? A aerodinâmica e um pouco disso, mas anulando completamente a resistência do ar, deixavam cair uma pena e um elefante, caíam à mesma velocidade e chegavam ao solo com a mesma velocidade e ao mesmo tempo, ok?
Mas pronto, isso já é outra ideia que poderei trabalhar. Até, aliás, tem um vídeo no 11º que trata mesmo uma situação desse tipo e aí faço mesmo a demonstração. Agora não vou fugir muito disto e vou agora voltar aqui ao coeficiente de restituição. A minha ideia era aqui tentar relacionar o coeficiente de restituição não com as velocidades, mas também com as alturas, apenas com a altura de queda e a altura do ressalto, e então fazendo a substituição, eu posso dizer que este coeficiente de restituição será igual, velocidade de afastamento está ali, raiz quadrada de 2GH do ressalto, a dividir então pela raiz quadrada, pela velocidade de aproximação, que é a raiz quadrada do dobro do produto entre a aceleração gravítica e a altura de queda. Lembrem-se lá das regras das raízes, né? Se vocês tiverem raiz de A a dividir por raiz de B, isto um pouco de matemática, isto é igual à raiz quadrada de A sobre B, não é? Isto propriedades dos radicais. Quer dizer então que este coeficiente de restituição, eu posso criar aqui uma única raiz, né, dividindo os radicandos, visto serem do mesmo índice, posso fazê-lo. Então teria aqui o dobro da aceleração gravítica vezes a altura de ressalto, a dividir pelo dobro da aceleração gravítica vezes a altura de queda. E agora, cancelando os dois, cancelando a aceleração gravítica, que é a mesma, nós obtemos uma segunda ideia para o coeficiente de restituição, que é dado pela raiz quadrada do quociente entre a altura do ressalto e a altura de queda. E temos então aqui outra forma de calcular o coeficiente de restituição. Vocês podem então determinar o coeficiente de restituição de duas formas. Se tiverem as velocidades da aproximação, que é a velocidade com que a bola embate no solo, e se tiverem a velocidade de afastamento, que é a velocidade com que a bola se afasta do solo no ressalto, ou então o coeficiente de restituição pode ser calculado como a raiz quadrada do quociente entre a altura do ressalto e a altura de que o corpo é largado. Falta apenas agora tocar aqui numa ideia que é a energia que foi dissipada, e quanto à energia mecânica, normalmente a energia mecânica dissipada, reparem que nós temos assim aqui este trajeto, não é? Recordando aqui um pouco a ideia, ali já não tinha muito espaço, aqui tinha o ponto A, aqui tinha o ponto B, aqui tinha o ponto C, aqui tinha o ponto D. Para vocês calcularem a energia dissipada, vocês vão comparar a energia mecânica em dois pontos, quer dizer, num qualquer ponto da queda e num qualquer ponto do ressalto. Visto que há conservação da energia mecânica, a energia mecânica vai ser sempre igual, né? Qualquer que seja o ponto que vocês considerem, porque há conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica é igual em todos os pontos da trajetória de onde a bola cai. O mesmo há de acontecer quanto à energia mecânica no ressalto, há de ser exatamente igual, né, em qualquer ponto. Obviamente que vamos escolher aqui um ponto, né, que facilite os cálculos. E então nós podemos escolher aqui o ponto A, porque sabemos que a velocidade em A é igual a 0 metros por segundo, sabemos que a altura em A é exatamente a altura de queda, e se nós relacionarmos com este ponto D, onde também sabemos que a velocidade em D é igual a 0 metros por segundo, porque é o ponto da altura máxima, e a altura em D há de ser a nossa altura do ressalto. E sendo assim, então esta energia dissipada há de ser exatamente igual ao quociente entre a energia mecânica verificada em qualquer ponto do ressalto, vou colocar assim aqui, do ressalto, a dividir então pela energia mecânica na queda, né? Porque no ressalto a energia mecânica há de ser mais pequena, e então isto vezes 100. E então dessa maneira eu terei então a energia que foi dissipada em percentagem. Bem, assim então trabalhando estes dois pontos, o ponto D e no ponto A, eu poderei então dizer que esta energia mecânica dissipada em percentagem há de ser simplesmente igual ao valor da energia mecânica. No ressalto então vou apanhar ali o ponto D, a dividir pela energia mecânica no ponto
A, isto então vezes 100. Reparem que ainda vou fazer aqui o cálculo à parte, para não estar a encher muito ali a forma. A energia mecânica em A será sempre igual à soma entre a energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A. E visto no ponto A a bola é largada, então a energia cinética em A é igual a 0, quer dizer que a energia mecânica em A será simplesmente igual à energia potencial em A. Ou seja, podemos dizer que a energia mecânica em A será o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura em A, que é a nossa altura de queda. Relativamente à energia mecânica no ponto D, a mesma situação. Reparem que se a velocidade é igual a 0, não há cinética, só há potencial. Então eu posso referir aqui que a energia mecânica no ponto D será simplesmente igual ao valor da energia potencial no ponto D, visto que a velocidade é 0, não há energia cinética, então a energia mecânica no ponto D será simplesmente o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura no ponto D, que é a nossa altura de ressalto. Substituindo então estas duas ideias aqui na fórmula da energia que foi dissipada, em percentagem, óbvio, isto será então igual, a energia mecânica no ponto D é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura do ressalto, a dividir pela energia mecânica no ponto A, que será então o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura de queda, vezes 100. Reparem agora que as massas cortam, estamos a falar da mesma bola, se estamos a falar da mesma bola, a massa é igual. A aceleração gravítica também podemos cancelar, visto que é a mesma, estamos no mesmo planeta, e ficamos reduzidos à seguinte ideia, e é esta forma de energia dissipada. Em percentagem, será então igual ao quociente entre a altura do ressalto e a altura de queda, vezes então 100, e dessa forma obtemos o valor da energia mecânica dissipada em percentagem. Fico-me então por aqui quanto a esta abordagem assim um pouco mais teórica de dedução de fórmulas e trabalho das ideias. Tentarei mais à frente fazer alguns vídeos relativamente a este tema, aplicando então exercícios mais práticos. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.